Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje nós estaremos falando da lição número 3, cujo título está escrito A Verdadeira Adoração. O textuário diz: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando, diz o seguinte: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Que possamos estar todos os dias adorando verdadeiramente, de coração, o nosso Deus. A leitura bíblica vai estar baseada em João, o capítulo 4, os versículos 5 até o 7, 9 até o 10 e do 19 até o 24. Essa história vai estar falando sobre aquela mulher samaritana, cujo o judeu, Cristo, Jesus, ele pede água para aquela mulher. E aquela mulher, ela até mesmo diz: como tu, judeu, pode pedir água para mim? Porque os judeus não falavam com o samaritano. E aqui, Cristo fala que se ela der água para ele, ele também irá mostrar para ela que se ela quiser água, Cristo pode dar para ela. E essa água que Cristo vai dar para ela são águas que elas seriam inacabáveis. Essa água nunca vai acabar, nunca vai parar de jorrar. Essa mulher, então, ela reconhece que ele é profeta. E aqui Jesus, ele mostra para ela que a verdadeira adoração, cujo é a verdadeira, ela foi demonstrada não apenas dentro de um templo feito por mãos humanas. Quando ela relata aqui que como que reconhecerá a Deus, como que adorará a Deus, Cristo mostra que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, né, em espírito e em verdade. Por isso que esse texto de João 4 vai ser muito importante para que nós venhamos entender qual é a verdadeira adoração. Então o ser humano, nós sabemos que ele tem uma necessidade intrínseca. Esse vazio dentro do ser humano, ele é algo que todos os seres humanos praticamente têm. Aquele vazio que nada nesse mundo preenche. Somente Deus pode preencher. Esse motivo da gente tentar entender o que é adoração. Por que adorar a Deus? Por que nós precisamos de ter alguém para que nós reconheçamos que Ele é maior do que a gente? Por que o ser humano tem essa necessidade? Vamos entender que o ser humano, ele é carente de Deus. O ser humano precisa de abraço, de carinho, de compreensão. Todo ser humano precisa disso. E muitas vezes existem níveis que o ser humano não alcança, não consegue ser preenchido com o próprio ser humano, com amigos ou com esposa. E somente algo acima do ser humano é que preenche esse vazio dele. E nós só podemos alcançar isso quando nós nos prostramos e nós então adentramos no sobrenatural. E aqui é onde nós vamos entender essa história e o porquê que Cristo ele passou ali em Samaria. Vamos entender que o Senhor Jesus ele estava deixando a Judéia, ele ia para Galiléia, e ali ele atravessou por dentro de Samaria. Esse trajeto ali, ele tinha essa intriga racial entre judeu e samaritano, porque os samaritanos, eles eram judeus também. A diferença é porque os samaritanos, eles não casavam judeu com judeu, mas casavam judeus com outros povos. E por isso eles não eram aqueles judeus puros, judeu com judeu. E com isso se tornou então essa guerra entre eles. Ninguém falava por causa dessa questão racial. E Jesus, ele abordou essa mulher sobre esse assunto naquele local e mostrou que para essa mulher a importância e o motivo da adoração. Essa necessidade que
que o ser humano tem dentro de si, ela muitas vezes não é preenchida pelo materialismo. Aqui Cristo vai mostrar que essa mulher, ela ia meio-dia pegar essa água. Porque essa mulher, ela estava em uma situação muito difícil na vida dela. Cristo revelou que essa mulher, ela tinha várias pessoas na vida dela, com relacionamentos, né, com bigamia, e ela era casada. Então Cristo mostrou para ela uma oportunidade para que ela viesse mudar de vida. Cristo mostrou para ela que para que ela viesse crer em Cristo, então Cristo se mostrou ali como um profeta, proferindo palavras de Deus, mostrando que ela precisava de mudar de vida. Quando aquela mulher, ela reconhece que Jesus Cristo é um profeta, ela agora questiona a respeito do lugar da adoração. Ela então pergunta, onde vai ser essa adoração verdadeira? É em Jerusalém, onde tem o templo? Ou é no monte, aqui em Gerizim? Onde é a verdadeira adoração? Então esse questionamento que essa samaritana fez, ela estava ansiosa, buscando algo para preencher aquele vazio dela, que ela estava tentando achar em várias pessoas, em vários homens. E aqui Cristo mostrou que Deus ele não se limita a lugares físicos. Deus, ele se limita a lugares muito mais profundos, muito mais amplos do que dentro de um templo. Cristo mostrou que ele reside no mais profundo do ser humano, ou seja, dentro da alma, dentro do espírito. Então nós aqui vamos ver que o lugar de adoração a Deus é no lugar mais intrínseco dentro do nosso ser, que nós buscamos a Deus de coração. Cristo ensinou que essa adoração, quando ela oferecia água viva, quem tem sede, Jesus, ele referia-se a uma vivência espiritual, algo que daria ali no interior de cada indivíduo essa água que nunca vai acabar. Ou seja, essa perseverança, mesmo diante de batalhas e problemas, ela nunca acaba. Por isso que essa verdadeira adoração a Deus, ela está ligada não apenas a um lugar restrito, mas a qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer local, mercado, casa, trabalho, escola, trabalho, em qualquer lugar. Não apenas restringida ao templo aos domingos. Deus, então, ele se mostrou que ele é espírito. E é necessário que nós devemos adorar a ele também, em espírito e em sinceridade, em verdade. Por isso que esse questionamento do local aonde podemos adorar ele, essa ilustração é muito importante, porque a base para essa adoração genuína, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós lembramos ali de Cristo, quando nós lembramos os ensinamentos que Deus deu a respeito da adoração ao Pai, de como que adorar o Pai na sua sinceridade, ele mostrou que essa obra do que o Espírito Santo fez na lição passada, de regeneração, ela faz com que a pessoa ela encontra Deus no seu mais íntimo, no seu mais profundo, e agora não tem mais lugar. Qualquer lugar a pessoa consegue falar com Deus, né? Deitada, dormindo, ou deitada, acordado, andando, sentado. E o interessante dessa adoração, no conceito bíblico, é porque nós vamos ver que essa adoração, esse respeito, né, essas formas de se prostrar diante de Deus, ela tem um significado muito, muito forte quando a gente olha, por exemplo, nesse sentido latreia, ou seja, é uma submissão, é algo que é bem forte, é algo que exige um mérito, um valor muito alto, que nós temos que dar a Deus, acima de tudo. Por isso que Deus, ele fica
assim, bem feliz quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos prostramos a Ele. Porque é uma forma de nós demonstrarmos fisicamente, demonstrarmos intrinsecamente a verdadeira adoração. Essa adoração de adorar, de se prostrar, nos mostra um ato de humildade, um ato de que nós somos inferiores e que nós estamos diante de Deus, o nosso ser superior, o nosso Deus, que Ele é acima de tudo. Por isso que essa adoração a Deus, ela tem que ser não somente através da fala, não somente através do nosso ouvir, do nosso falar, mas também essa adoração, ela tem que estar acima de tudo através das nossas ações diárias. A nossa vida, ela tem que ser um sacrifício vivo para o Senhor. Diariamente, nós temos que estar sendo adoradores com excelência. Essa experiência no interior de adoração é algo que faz com que nós sentimos saudade de Deus todos os dias. É algo que nós sentimos vontade de todos os dias, naquele tempo que nós temos o dia, de falar com Deus, de lembrar um versículo bíblico, de orar. Então, a importância da presença de Deus nas nossas vidas é muito grande, porque vai formar um vínculo muito grande entre o crente, entre Jesus, para que nós venhamos chegar à verdadeira adoração ao Pai. Então, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, quando nós reconhecemos que nós precisamos de ser regenerados, quando nós precisamos entender que nós necessitamos de ser lavados, nós necessitamos dessa água que nunca acaba. Enquanto nós reconhecemos que nós precisamos de adorar a Deus com sinceridade, tudo isso vai fazer com que as nossas experiências, elas sejam vividas todos os dias, para que nós venhamos glorificar a Deus através da nossa vida, através da nossa adoração a Ele. E isso vai fazer com que nós conheçamos mais e mais a Deus todos os dias. Eu espero você na lição de número 4, quando nós falaremos sobre Cristo, o pão da vida. E nós entenderemos o quão é importante nós também, além de sermos lavados pela água, além de nós nascermos de novo, além de nós reconhecermos uma verdadeira adoração, nós também vamos ver e entender que esse pão da vida, nós também precisamos de nos alimentar. Eu aguardo você na lição 4. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e graças a Deus.